E Gabigol resolveu chamar a atenção dando a dica de que está se despedindo do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também de Natanael, lateral do Curitiba, que é pretendido por São Paulo, Botafogo, Grêmio e Internacional. Preciso falar sobre o futuro de Ramon Dias, o técnico do Corinthians cai, se o Timão perder para o Palmeiras na próxima segunda-feira. Tem ainda novidades sobre o Palmeiras com o torcedor alviverde na bronca com Abel Ferreira. Será que a crítica é justa? Para completar, o Atlético Mineiro com reforços caseiros importantes para a final da Copa do Brasil, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar meus palpites para os jogos dessa sexta e sábado no Campeonato Brasileiro da Série A. À noite tem Fluminense e Grêmio, eu vou de vitória do Flu, acho que é um jogo para poucos gols. No sábado, aposto na vitória do Red Bull Bragantino contra o Cuiabá, na vitória do Atlético Paranaense contra o Vitória, e estou muito na dúvida sobre Juventude e Fortaleza, até coloquei empate, mas não descartaria a vitória do time de Caxias do Sul. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Importante lembrar, você precisa jogar com responsabilidade e ter mais do que 18 anos para se divertir com a gente, combinado? Bora começar o vídeo contando que Miguelito está mais uma vez de fora da lista de relacionados de um jogo do Santos. O Peixe recebe nesse sábado o Vila Nova dentro de casa e o meio atacante boliviano, que vai muito bem com a camisa da sua seleção, não foi nem sequer deslocado para o banco de reservas. Fábio Carille parece insistir em afastar um menino que é muito talentoso. Bora falar agora sobre a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior fez a convocação da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Venezuela fora de casa, Uruguai em Salvador. As grandes novidades, a ausência do Endrick, por opção do técnico Dorival Júnior, e a primeira convocação do Murilo, ex-zagueiro do Corinthians que pertence ao Nottingham Forest. O Estevão, jogador do Palmeiras, que não havia participado das últimas duas partidas porque vinha se recuperando de lesão, está de volta à lista de convocados. Outra curiosidade, vários atacantes, mas só um centroavante. Se é que dá para chamar o Igor Jesus de centroavante, o atacante do Botafogo, vai estar cercado de atacantes de lado de campo. São eles, pela ordem, Rafinha, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. O técnico Dorival Júnior optou por não chamar o Neymar, que está em fase final de recuperação, já até voltou a atuar pelo Al Hilal, mas não tem jogado com frequência por não ter sido inscrito no Campeonato Saudita. Ele tem sido utilizado na Champions Asiática. Você concorda com a ausência do Neymar, com a ausência do Endrick, com a convocação pela primeira vez do Murilo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a possível despedida de Gabigol, o atacante do Flamengo, às vésperas da decisão da Copa do Brasil. Algo super importante para o Flamengo na temporada, resolveu fazer uma postagem enigmática em suas redes sociais. Ele postou um trecho do filme The Last Dance de Michael Jordan, que trata sobre a despedida do maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele mostra um pedaço específico do filme, afirmando que aquele é seu preferido. Foi suficiente para que vários torcedores do Flamengo entendessem essa como uma direta, uma indireta, ou um recado que o Gabigol estava passando de que está prestes a promover a sua última dança com a camisa do Flamengo. O contrato, vocês sabem, se encerra em 31 de dezembro. O Flamengo não o procurou para prorrogar esse contrato depois de uma oferta que foi considerada ridícula por parte do Gabigol e seu representante, aquela renovação de contrato por apenas um ano, quando na verdade ele já tinha se acertado com Marcos Braz e Bruno Spindel por uma prorrogação de vínculo por 5 temporadas. Importante contar que o Gabigol é alvo de vários outros clubes do futebol brasileiro, mesmo com Santos e Palmeiras anunciando desistências nas últimas semanas. Eu não o descartaria em nenhum clube por aqui. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos e entender também como é que o Gabigol termina a temporada. Não vem jogando bem com a camisa do Fla desde o ano passado. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro e a chance de classificação de 9 times para a Libertadores da América.
Parece maluquice, mas é algo plausível. Você sabe que naturalmente os 4 primeiros do Brasileirão garantem vaga na Libertadores, o quinto e o sexto colocados vão para a pré-Libertadores, certo? Pois bem, o G4, que na verdade é um G6, pode se transformar em G9. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e estiver entre os primeiros, se o Botafogo for campeão da Libertadores e estiver entre os primeiros, isso é natural que aconteça, e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana contra o Racing e estiver entre os 8 primeiros colocados. Nessa circunstância, teríamos 9 times classificados via Campeonato Brasileiro para a próxima edição da Libertadores da América. Algo pouco comum, nem um pouco usual, mas que só reforça a força do futebol brasileiro no nosso continente. Só para lembrar, teremos pela 6ª vez consecutiva um campeão da Libertadores sendo um clube brasileiro e a 4ª final nos últimos 5 anos apenas com brasileiros. O Botafogo e o Atlético Mineiro se enfrentam na decisão marcada para 30 de novembro. Só para completar, se o Campeonato Brasileiro contar de fato com o G9, os principais beneficiados, o Bahia, que é hoje o 7º colocado, e o Vasco da Gama, que é o 9º. Quero falar agora sobre reforços do Atlético Mineiro para a final da Copa do Brasil, jogo de ida marcado para o próximo domingo no Maracanã, com ingressos praticamente esgotados. E as novidades do Galo são reforços caseiros. É que Zarate e Bernard estão de volta e ficarão à disposição do técnico Gabriel Milito. Não imagino que eles possam ganhar espaço como titulares logo de cara. Mesmo com desfalques importantes, vale a lembrança de que o Fausto Vera e o Daverson, que têm atuado como titulares, não foram inscritos pelo Atlético na Copa do Brasil e são desfalques. Sobre Zarate e Bernardo. Zarate não joga desde 20 de agosto. Teve um problema no pubis, precisou até passar por cirurgia. Já Bernardo sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito em setembro. Não houve a necessidade da realização de uma cirurgia, tratamento conservador deu super certo e ele já está à disposição. A tendência é que ambos comecem no banco de reservas. Um possível Atlético para o confronto contra o Flamengo deve ter Everson no gol, Lianco, Batalha e Alonso, Scarpa, Otávio, Alan Franco e Arana, Rubens completando a linha de meio-campistas, na frente Paulinho e Hulk. Arana e Rubens têm atuado juntos pelo lado esquerdo do campo. Hora de falar sobre a chance de Sérgio Ramos jogar no futebol da América do Sul. O jornal Relevo da Espanha afirma que o Boca Juniors fez uma oferta boa para Sérgio Ramos, zagueiro de 37 anos de idade, desempregado desde a metade da temporada. E o Boca aposta na boa relação do Fernando Gago com o Sérgio Ramos, eles foram companheiros de time no Real Madrid, hoje o Gago é o técnico do Boca Juniors, para que o Sérgio Ramos seja convencido a assinar contrato e virar reforço do Boca a partir de janeiro. Proposta de 5 milhões de dólares ou quase 30 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas ao longo dos 12 meses de contrato. O Sérgio Ramos ainda não se posicionou. Atleta que ainda segue em bastante forma física, mas que adotou uma postura esquisita de não ter aceitado ofertas e já está há 4 meses desempregado. Última temporada com a camisa do Sevilha de 37 partidas, 7 gols e 1 assistência. Não joga desde maio num confronto contra o Barcelona pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. Você gostaria do Sérgio Ramos no seu time do coração? Eu acho que ele seria uma baita atração para clubes brasileiros, e se o Boca Juniors pode sonhar, por que os times daqui não? Bora falar agora sobre os palmeirenses cornetando Abel Ferreira. É verdade. Nessa sexta-feira, algumas dezenas de torcedores do Verdão usaram as redes sociais para cornetar o treinador alviverde. Tudo porque o Abel Ferreira foi flagrado no GP do Brasil, lá em Interlagos, acompanhando os treinos dessa sexta-feira. Importante lembrar que ele não alterou a rotina do Palmeiras em benefício desse momento espectador. Pela manhã, o Abel comandou o treino do Palmeiras e à tarde, como alguém que tem a tarde livre, foi até Interlagos para acompanhar tudo de perto. Importante lembrar também que o Abel costuma ser um frequente visitador de Interlagos em dias de Fórmula 1. Não nas corridas, mas nos treinos de sexta ou sábado, na medida do possível, ele sempre costuma aparecer. Nenhuma novidade, mas vários torcedores do Palmeiras o cornetaram. Acho que isso tem muito a ver com o atual momento do Verdão, time que só conquistou o Campeonato Paulista na atual temporada, eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores da América de forma antecipada nas oitavas de final e hoje a 3 pontos do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro.
As críticas são justas? O Abel tem o direito de frequentar a Fórmula 1 ou não? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a real situação de Ramon Dias. O técnico do Corinthians pode ser demitido em caso de derrota para o Palmeiras na próxima segunda-feira na Neoquímica Arena. O discurso oficial do Timão é de que não, que ele fica até o fim da temporada quando será feita uma avaliação. O Ramon Dias vai além. Quando perguntado sobre o tema, ele falou que estranha esse tipo de pergunta, até porque tem contrato até dezembro de 2025. Parece não conhecer o lugar onde trabalha, como se o fato de o contrato ser longo fosse uma garantia de permanência por aqui. A resposta que eu consegui apurar, longe dos microfones, com pessoas próximas ao Augusto Melo, é de que o Corinthians não pode perder de forma acachapante na segunda-feira na Neoquímica Arena, senão a pressão vai ser muito grande e existe sim a chance de o treinador argentino ser dispensado. Passagem até aqui de 27 partidas com 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 48% de aproveitamento dos pontos. Uma derrota para o Palmeiras dentro de casa pode devolver o Timão pro Z4. E associada às eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, poderiam tornar a pressão tão grande que o Corinthians não conseguiria segurá-lo até o fim do ano. Vale a lembrança de que agora o Corinthians passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Timão, que em alguns momentos da temporada foi um dos poucos clubes com 3 competições em andamento, mesmo correndo enorme risco de rebaixamento no Campeonato Nacional. Só para completar, importante lembrar também que a relação do Ramon Dias e do seu filho, Emiliano Dias, com alguns atletas do elenco alvinegro não é das melhores, o que também só reforça a chance de uma demissão antes do fim da temporada. Só para completar sobre o Corinthians, mais 2 informações: José André da Rocha Neto, dono da VaideBet, foi convocado para prestar depoimento sobre aquele patrocínio com o Corinthians em meio às investigações policiais do caso VaideBet. E a última: viralizou um vídeo na internet registrando uma confusão no hotel do Corinthians depois da eliminação contra o Racing. E o pivô dessa confusão, Caio Melo, sobrinho do presidente Augusto Melo, ele reage a xingamentos de torcedores do Corinthians e a coisa não ficou muito boa para o Caio Melo, alguém que não tem cargo, mas está lá todo dia, uma espécie de alguém importante sem relevância nenhuma. Bora fechar o vídeo para falar para vocês sobre Natanael, lateral direito, 22 anos de idade, atleta que é destaque no Coritiba e que tem sido alvo de vários clubes brasileiros. São Paulo, Grêmio, Internacional e Botafogo monitoram de perto a situação do jogador e diante da escassez de laterais direitos no Brasil, ele pode ser alternativa interessante para o próximo ano, especialmente porque seu contrato com o Coritiba se encerra em dezembro de 2025. O Coxa tenta estender esse vínculo há bastante tempo. O Natanael e seus representantes têm adiado as negociações. Diante desse fato, se não vender o Natanael em dezembro, o Coritiba vai correr enorme risco de perder o jogador na metade do ano de graça. É que em julho de 2025 ele poderia assinar um pré-contrato, precisaria cumprir esse vínculo até dezembro do ano que vem, quando sairia sem deixar qualquer centavo ao Coxa. Então, diante desse cenário, é natural que o Natanael se mude para um grande clube em janeiro do ano que vem. Atleta que nessa temporada soma 45 jogos, 2 gols e 5 assistências, só jogou com o Coritiba desde as categorias de base e tem deixado excelente impressão. A saideira sobre o São Paulo, o meio-campista Alisson treinou e bem numa atividade num jogo treino contra o Sub-20 do São Bernardo, vitória por 5-0 do São Paulo. O Alisson dando mais um passo para retornar bem antes do previsto, vestindo a camisa do São Paulo. Ele teve uma lesão séria e a expectativa é de que só voltasse na pré-temporada do ano que vem. Deveremos ter o Alisson nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro desse ano. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 ao vivo com o programa do Nicola. Você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Tchau!